Yuval Noah Harari, Nexus, uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial. Tradução Berilo Vargas, Denise Botman. A Itzik com amor, e a todos os que amam a sabedoria. Num caminho de 1000 sonhos, procuramos a realidade. Prólogo. Chamamos nossa espécie de Homo sapiens, o humano sábio. Mas é discutível até que ponto temos feito jus ao nome. Nos últimos 100.000 anos, nós, sapiens, certamente acumulamos um poder enorme. A mera listagem de todas as nossas descobertas, invenções e conquistas ocuparia muitos volumes. Mas poder não é sabedoria, e, depois de 100.000 anos de descobertas, invenções e conquistas, a humanidade se arrastou para uma crise existencial. Estamos à beira da catástrofe ambiental, causada pelo mau uso do nosso próprio poder. Também andamos nos dedicando à criação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, IA, que podem escapar de nosso controle e nos escravizar ou nos aniquilar. Mas em vez de a nossa espécie se unir para lidar com esses grandes problemas existenciais, as tensões internacionais estão aumentando, a cooperação global vem se tornando mais difícil, os países estão ampliando seus arsenais de aniquilação total, e não parece impossível que uma nova guerra mundial aconteça. Se nós, sapiens, somos tão sábios, por que somos tão autodestrutivos? Num nível mais profundo, embora tenhamos acumulado muita informação a respeito de tudo, de moléculas de DNA, a galáxias distantes, toda essa informação não parece nos ter dado uma resposta para as grandes perguntas da vida: quem somos? A que devemos aspirar? O que é uma vida boa e como devemos vivê-la? Apesar da espantosa quantidade de informação à nossa disposição, somos tão suscetíveis à fantasia e à ilusão quanto nossos ancestrais antigos. O nazismo e o stalinismo são apenas dois exemplos recentes da insanidade de massa que, vez ou outra, engolfa mesmo sociedades modernas. Ninguém contesta que, hoje, os seres humanos têm muito mais informação e poder do que na Idade da Pedra, mas é de duvidar que tenhamos uma compreensão muito melhor de nós mesmos e do nosso papel no universo. Por que somos tão bons em acumular mais informação e poder, mas muito menos hábeis em adquirir sabedoria? Muitas tradições ao longo da história acreditaram que temos alguma imperfeição fatal em nossa natureza, que desperta a tentação de buscarmos poderes com que não sabemos lidar. Um mito grego de Faetonte fala de um jovem que descobre ser filho de Hélio, o deus do sol. Querendo provar sua origem divina, Faetonte pede o privilégio de dirigir a carruagem do sol. Hélio avisa Faetonte que nenhum ser humano é capaz de controlar os cavalos celestes que puxam a carruagem solar. Mas Faetonte insiste, e o deus do sol acaba por ceder. Depois de se alçar orgulhosamente ao céu, Faetonte realmente perde o controle da carruagem. O sol se desvia do curso, queimando toda a vegetação, matando inúmeros seres e ameaçando queimar a própria terra. Zeus intervém e atinge Faetonte com um raio. O humano presunçoso despenca do céu como uma estrela cadente, ele mesmo ardendo em fogo. Os deuses retomam o controle do céu e salvam o mundo. 2000 anos depois, quando a Revolução Industrial dava seus primeiros passos e máquinas começavam a substituir os seres humanos em numerosas tarefas, Johann Wolfgang von Goethe publicou um conto moral semelhante, chamado O Aprendiz de Feiticeiro. No poema de Goethe, mais tarde popularizado num desenho animado de Walt Disney, com a figura de Mickey Mouse, um velho feiticeiro deixa sua oficina a cargo de um jovem aprendiz e lhe dá algumas tarefas para cumprir em sua ausência, como ir buscar água no rio. O aprendiz resolve facilitar as coisas para si, usando um dos sortilégios do feiticeiro, encanta uma vassoura para ir buscar a água em seu lugar. Mas a vassoura fica trazendo água sem parar, ameaçando inundar a oficina, e o aprendiz não sabe como detê-la. Em pânico, ele corta a vassoura encantada ao meio, mas cada metade se transforma em outra vassoura. Agora 2 vassouras encantadas estão inundando a oficina com água. Quando o velho feiticeiro volta, o aprendiz pede ajuda. Os espíritos que conjurei, agora não consigo afastá-los. Prontamente o feiticeiro rompe o sortilégio e interrompe a inundação. A lição para o aprendiz, e para a humanidade, é clara: nunca conjure poderes que não consegue controlar. O que nos dizem as fábulas morais do aprendiz e de Faetonte no século XXI? É evidente que nós, humanos,
Não ouvimos suas advertências. Já rompemos o equilíbrio climático da Terra e conjuramos bilhões de vassouras encantadas, drones, chatbots e outros espíritos algorítmicos que podem escapar a nosso controle e desencadear uma inundação de consequências indesejadas. A tendência de criar coisas poderosas com consequências indesejadas começou não com a invenção da máquina a vapor ou com a IA, e sim com a invenção da religião. Profetas e teólogos conjuravam espíritos poderosos que deveriam trazer amor e alegria, mas acabaram inundando o mundo com sangue. O conselho dado pelo mito de Faetonte e pelo poema de Goethe não tem utilidade porque a forma pela qual os humanos adquirem poder é interpretada de maneira errada. Nas duas fábulas morais, um só ser humano adquire um poder enorme, mas então ele é corrompido pela arrogância e pela ganância. A conclusão é de que nossa psicologia individual imperfeita nos faz abusar do poder. O que essa análise rudimentar não percebe é que o poder humano nunca é resultado de uma iniciativa individual. O poder sempre brota da cooperação entre muitas pessoas. Do mesmo modo, não é nossa psicologia individual que nos faz abusar do poder. Afinal, ao lado de ganância, arrogância e crueldade, os seres humanos também são capazes de demonstrar amor, compaixão, humildade e alegria. Sim, é verdade que, entre os piores integrantes de nossa espécie, ganância e crueldade reinam supremas e levam os vilões a abusarem do poder. Mas por que as sociedades humanas escolheram confiar o poder a seus piores membros? Por exemplo, os alemães em 1933 não eram, em sua maioria, psicopatas. Por que então votaram em Hitler? Nossa tendência de invocar poderes que não sabemos controlar provém não da psicologia individual, e sim dos vários tipos de cooperação de nossa espécie. O principal argumento deste livro é que a humanidade obtém enorme poder construindo grandes redes de cooperação, mas essas redes são construídas de uma forma que predispõe os humanos a usarem o poder de modo pouco sábio. Nosso problema, então, é um problema de rede. Em termos ainda mais específicos, é um problema de informação. A informação é a cola que une as partes de uma rede. Mas, por dezenas de milhares de anos, os sapiens construíram e mantiveram amplas redes com a invenção e a difusão de ficções, fantasias e ilusões de massa, sobre deuses, sobre vassouras encantadas, sobre a IA e uma infinidade de outras coisas. Embora cada pessoa esteja normalmente interessada em conhecer a verdade sobre si e sobre o mundo, as redes amplas unem os membros e criam ordem baseando-se em ficções e fantasias. Foi assim que chegamos, por exemplo, ao nazismo e ao stalinismo. Eram redes excepcionalmente poderosas, unidas por ideias excepcionalmente ilusórias. Como diz a famosa frase de Orwell, ignorância é força. O fato de o regime nazista e o regime stalinista se basearem em fantasias cruéis e mentiras deslavadas não os tornava historicamente excepcionais, tampouco predeterminava a queda deles. O nazismo e o stalinismo foram duas das redes humanas mais fortes que já existiram. No final de 1941 e começo de 1942, a vitória na Segunda Guerra Mundial parecia estar ao alcance das potências do eixo. Stalin acabou surgindo como vencedor daquela guerra, e nos anos 1950 e 1960, ele e seus herdeiros também tinham uma chance razoável de vencer a Guerra Fria. Nota do autor, Sean M. Meekin, Stalin's War, A New History of Old War II. Nova York, Basic Books, 2.021 Fim da nota do autor. Chegados os anos 1990, as democracias liberais haviam tomado a dianteira, mas agora isso parece uma vitória temporária. No século XXI, algum novo regime totalitário pode ter êxito onde Hitler e Stalin falharam, criando uma rede onipotente capaz de impedir que as gerações futuras tentem desmascarar suas mentiras e ficções. Não devemos supor que as redes ilusórias estão fadadas ao fracasso. Se quisermos impedir que vençam, nós mesmos teremos de arregaçar as mangas.